Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos na presença desse Deus maravilhoso para reconhecer as suas maravilhas sobre as nossas vidas, reconhecer a obra da salvação que Ele fez por nós e agradecer, e ouvir a palavra dEle e ministrar o culto que só Ele é digno de receber. Então, vamos elevar o nosso pensamento, os nossos pensamentos ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Queremos neste momento entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, demonstrando aqui a nossa gratidão, o reconhecimento das Tuas obras, das Tuas maravilhas, das Tuas grandezas, e que sem o Senhor nós nada somos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, ó Pai, de todas as injustiças, para que nós possamos agora, perdoados, no nome do Senhor Jesus, entrar diante do trono da Tua graça, ministrar esse culto ao Senhor. Recebe, Senhor, cada louvor, cada adoração, tudo que será feito aqui neste dia. Toma direção pelo Teu Espírito Santo de todas as atividades. Envolve esta pessoa, esta casa, esta família que está participando agora conosco. Seja o Senhor, meu Deus, a enviar a Tua proteção a esta pessoa querida, a este familiar, aonde quer que ele esteja, em deslocamento, em trabalho, em lazer, que ele esteja guardado, protegido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, revela a Tua vontade. Seja o Senhor, meu Deus, a dirigir todas as coisas. Seja o Senhor a trazer a palavra, seja o Senhor a fazer lembrar, seja o Senhor a dar o entendimento, seja o Senhor a dar a capacitação, e tudo isso para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso. Quero lembrar os irmãos que no próximo domingo, próximo domingo aí vai ser o dia 27 de agosto, vai ser o último domingo do mês, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E você que já é batizado, você que está aí membrado a uma igreja, você que está aí entendendo o significado da Santa Ceia, pode participar. Então prepara aí os elementos, o pão, o suco de uva, para que você venha participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus nesse memorial que Ele nos deixou como ordenança. E você que ainda não tomou a sua decisão, ou que ainda não está membrado a uma igreja, ainda não tem aquela convicção do que é a Santa Ceia, ainda não tem esse conhecimento, você vai participar do culto, vai aí ministrar o louvor, a adoração, vai ouvir a palavra de Deus, vai ser abençoado também, mas deixe participar no momento certo, porque para participar da Santa Ceia é necessário ter o discernimento do seu significado, ter o entendimento do seu significado. Então, sejam todos bem-vindos a estar conosco aí no próximo domingo, no dia 20 de agosto de 2023, participando da Santa Ceia. Não esqueçam de separar os elementos, nós vamos apresentar a Deus, eles vão ser aqui consagrados em nome do Senhor Jesus, e nós iremos participar com alegria e também com muita reverência, com esse sentimento aí de gratidão a Deus, a Santa Ceia do Senhor. Eu quero nesse momento aí dar um bom dia a todos que estão aí participando, que irão participar através do Instagram, do YouTube, em todas as plataformas que este vídeo for inserido, o áudio também, e também os irmãos que já estão aqui presentes conosco, aqui na mesa, através do Google Meet, nosso irmão Luiz Fernando, irmã Maria Cristina, irmã Deise, a irmã Wanda que está aqui do meu lado,
Sejam todos aí bem-vindos, no nome do Senhor Jesus, que Deus já esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos aí, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos então iniciar esse culto desta manhã, pedindo ao nosso irmão Luiz que ele traga à igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração para trazer de revelação, a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação para as nossas vidas. Então, nesse momento, prepara o seu coração para que ele seja uma terra boa, para que ele seja uma terra produtiva, para que essa semente possa cair e ela possa se multiplicar aí, trazendo aí verdades eternas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão aí está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia, irmão David. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 94. Salmo 94. Graças a Deus, pastor, nós estamos aqui mais um dia reunidos para louvar o nome do nosso Deus. Estamos aqui para recebermos dele bênçãos, recebermos correção, recebermos inspiração. Graças a Deus por isso, seremos confrontados com a palavra, essa palavra que nos cura, essa palavra que com toda delicadeza nos mostra que nós somos realmente pecadores e dependemos da graça de Deus para sermos salvos mediante a fé. Essa palavra, ela tem o poder de nos curar, ela tem o poder de nos transformar, ela tem o poder de nos manter firmes num processo de santidade até o último dia de nossas vidas nessa terra. Então, pastor, vamos passar a leitura do Salmo. Aqui na minha Bíblia, na minha versão, já fala assim: apelo para a justiça de Deus. Não diz de quem é a autoria do Salmo. Mas vamos lá, é um salmo bastante atual, bastante interessante. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça. E se calarão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos?
quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre ele faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Bom, então aqui, logo para começar, como eu falei, nós vamos passar pelos pontos principais desse salmo. Ele fala um pouco até da nossa atualidade. De cara que o salmista, logo no título, apelo para a justiça de Deus. Ou seja, isso é uma atitude muito comum nossa, Aqui o tempo inteiro ele fala, até quando, E a tua justiça não vai acontecer? Ou seja, aqui o pedido dele é justiça, não é? A justiça está relacionada assim, existe um julgamento, nesse julgamento será mostrada a transgressão e a posterior condenação. Então foi feita a justiça. O que se pede aqui, de uma maneira olhando para o Novo Testamento, interpretando o Antigo ao Novo Testamento, é tipo, volta Jesus, resolve logo isso que nós não aguentamos mais. Então vamos lá. No versículo 2, ele fala assim, vamos falar o versículo 1. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Ou seja, aqui ele já está pedindo, aparece, brilhe, porque a vingança está em Deus e não em nós. Nós não conseguimos fazer justiça, nem justos sequer somos. E aí no versículo 2, que é muito importante, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Então aqui é a nossa conduta. A nossa conduta não vai ser nós ficarmos com o olho nas injustiças. Vai ser nós ficarmos com o olho que Deus vai fazer a justiça. Então o dia chegará, esse dia chegará. Podemos viver 80, 90, em alguns casos até 100 anos ou mais, mas o dia chegará. Isso tudo vai acontecer. Depois ele vem, até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Aí ele continua, ele justifica. Até quando os perversos vão ter a vida tranquila, vão se alegrar, vão tripudiar em cima do povo, Aí ele fala, profere impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, ou seja, os que praticam a injustiça, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro e os órfãos assassinam. Ou seja, aqui é uma coisa que nós podemos entender até assim, governantes, criminosos, facções, todas elas, esse tipo de coisa, maus juízes, todos eles agridem, oprimem a tua herança. Quem é a tua herança? Que aqui ele está se dirigindo a Deus. Nós, os teus filhos, somos herança dele. Ele, no pedido dele, diz, olha, teus filhos estão sendo oprimidos, estão sendo esmagados. Mas ele tem aqui, o salmista, ele tem um perfeito equilíbrio. E é aí que vem o grande entendimento, é aí que vem o grande engano. As pessoas passam pela vida, muitas pessoas, infelizmente, passam pela vida e não olham a Deus. Porque nós temos dois pregadores básicos.
dois pregadores básicos da palavra. Em primeiro lugar, a natureza. Qualquer um, por mais humilde que seja, não consegue ficar sem enxergar Deus na própria criação. É impossível. Ele pode até negar por teimosia, por rebeldia. E o segundo pregador é a própria lei de Deus. É a palavra de Deus que revela a Deus. Mais adiante, Deus se manifestou aos homens em Jesus Cristo. E aí não tem mais conversa. Jesus Cristo aparece historicamente. E ele, tudo o que ele falou, até agora aconteceu. Ele falou, eu vou ressurgir. E ressurgiu. E por crermos nele, por ele ter cumprido todas as suas promessas até o presente momento, e cumprirá, é por isso que nós podemos crer no amanhã. E qual é o amanhã? O amanhã, justamente, é vivermos a eternidade diante dele. Continuando. E ele fala no versículo 8. Deixa eu só interromper. Jaqueline, bom dia, paz do Senhor. Nós estamos fazendo a leitura do Salmo 94. Vamos continuar, então. No versículo 7, ele diz, o versículo 7 diz, e dizem, o Senhor não vê, nem isso faz caso a Deus de Jacó. Ou seja, eles acham que Deus não está vendo, que não vai haver justiça, que não vai haver juízo. O olhar deles, o horizonte deles é nessa terra. E acabou. Quando muito, eu digo, bom, eu vou deixar todo esse reinado para o meu filho. Ninguém sabe disso. Ninguém leva nada para o lado de lá. Então ele fala, atendei, ó estúpidos dentre o povo. Esses caras que se acham os tais, sejam criminosos, políticos, juízes, seja lá o que for, entendeu? Aqui pelo salmista está traduzido, ó estúpidos. Estúpido é aquela pessoa grossa, é aquela pessoa rude, que não tem entendimento de nada. E ele continua, quando sereis prudentes, ou seja, vocês não têm prudência nenhuma, vocês não conseguem nem dar uma chance para o outro lado. Vocês, será que realmente não existe Deus? Eles não conseguem nem pensar isso. E eles veem, o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Ou seja, aqui ele está se reportando à própria criação, ao ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus. E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? Ele fala, você acha o quê? Que aquele Deus, que aquele ser que fez a tudo é cego, é tolo, que deu sabedoria, ele não sabe julgar, ele não sabe avaliar, aquele que tem o poder de tirar o Israel, o povo de Deus, do Egito, e colocar na terra de Canaã e estabelecer lá, não tem poder para acabar com vocês? Quer dizer, ele está falando aqui de uma questão até histórica, não é? Então isso aqui tem de nos servir como alimento. Aí ele fala assim, no 10, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Aqui ele fala assim, não adianta, de Deus nada ficará oculto, não adianta. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Criador dos céus. Quando a gente fala dos céus, é de tudo que existe, e da terra. Ou seja, ele pega a terra e coloca numa situação principal. Tem milhões e milhões de outros planetas, astros, corpos celestes, mas ele resume tudo isso, ele coloca tudo isso nos céus. E a terra logo ao lado, ou seja, nos dando importância. Continuando, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus
até que se abra a cova para o ímpio. Ou seja, bem-aventurado o homem que teme a Deus, que vive segundo a palavra de Deus, que mesmo durante os dias maus, ele sabe que haverá uma justiça, porque ele vive, posso crer no amanhã. Isso é muito importante. Aí ele continua falando, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Aqui ele fala uma questão lógica. Se Deus separou aquele povo para ele, que falou, olha, eu vou herdar vocês, não teria lógica? Deus, ele não pode, Deus tem uma limitação, ele não mente, ele não pode negar a si mesmo. Então, se ele falou que aquele povo é a herança dele e aquele povo vai sobreviver, aquele povo vai sobreviver. Ele não vai desperdiçar a herança, ele não pode negar-se a si mesmo. Continuando, mesmo o juízo se converterá em justiça, e se galarão todos os de coração reto. Aqui ele diz, né? O juízo de Deus, o julgamento de Deus se concretizará e se tornará a justiça. Quando você termina um processo judicial, vai ser justiça. Lógico, porque para o ser humano, nem sempre quando termina um processo judicial, a justiça verdadeira é feita. Mas isso acontece, é uma consequência. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Aí ele mesmo traz a resposta. Se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Ou seja, ele já teria morrido. Aqui nós podemos interpretar como as duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Então, ele fala, quem ele mesmo diz, olha, se não fosse Deus, eu já teria sucumbido. E ele continua, quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Aí aqui ele dá um exemplo. Quando ele diz assim, meu Deus, eu vou cair, a bondade de Deus sustenta e ele não cai. Continuando, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Ou seja, durante os muitos cuidados, são as preocupações. Nós ficamos preocupados com muitas coisas, prestamos atenção em muitas coisas, mas ele, quando busca a palavra de Deus, que ele renova a alma dele na palavra de Deus, e como se renova? Oração, leitura, culto, ouvir testemunhos, é isso que nos renova. Então ele fala assim, as tuas consolações me alegram a alma, te renovam, se você continua disposto, enfrentando, você sabe que nessa vida nós teremos amarguras, nós teremos dificuldades, mas nós teremos a justiça. Um dia tudo isso vai passar. Os que falam, crente, a sua vitória, não é verdade. Continuando, pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Ou seja, Deus não se julga com juízes, com magistrados, que mesmo tendo a lei, interpretam a lei de forma distorcida para se justificarem. Não adianta. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A moral de Deus está instalada em nós. Por isso, nada se sustenta. Nesse mundo a gente pensa, meu Deus, não acontece nada com esse cara, não sei o que lá. A gente pensa até que Deus é que está com aqueles caras, ele nos abandonou, como ele fala aqui atrás. Mas isto não é verdade. E continuando, no versículo 21, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigam. E é justamente o que está acontecendo hoje. Condenam o sangue inocente, cometem injustiças, mas
a nossa única esperança. A nossa esperança não pode estar na mão de um governante, seja lá de qual for. Evidentemente, existem governantes que se alinham, que têm uma consciência voltada para a família, para o que é digno, para o que é reto, e é nesses que nós temos que acompanhar, que nós temos que votar. Mas a nossa esperança realmente está em Deus. Continuando. 23. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Muitas vezes nós vemos os juízes, às vezes até mudando de entendimento. Numa determinada época, vem, não, o entendimento é esse. Aí quando interessa politicamente, ou de alguma forma assim, não, o entendimento agora não é mais esse. Não adianta. Todos eles, às vezes até aqui nessa terra, o cara faz uma lei para se beneficiar, anos depois essa própria lei o vai condenar. Então, não adianta, o Senhor, nosso Deus, os exterminará. Esse extermínio significa a morte eterna. E nós, graças a Deus, continuemos o nosso processo de santificação para arrumarmos para a eternidade com Cristo. Amém, pastor? Muito obrigado. Amém, glória a Deus, né? É uma palavra aí bem objetiva aí para as nossas vidas, né? Como sempre, vamos trazendo essa palavra que vai dando a gente aí recursos, né? Nos dando recursos para que nós possamos aí viver nessa terra aí. E como o irmão falou aí que tem tantas injustiças, né? Tantas coisas erradas aí, e aí a gente consegue entender um pouquinho, né, as provisões de Deus nesse sentido. E o irmão começa falando aí que ele apela, né? O apelo, o recurso, né? Ele vai para uma instância bem superior, ele vai para Deus, né? Significa que ele não estava conseguindo os recursos aqui aonde de direito nessa terra. Então ele resolve recorrer diretamente para Deus, e que isso também sirva de exemplo para nós. Quando os recursos nessa terra não forem o suficiente, né, para a solução de alguma coisa, não se martirizar, né, não ficar se consumindo ali pela angústia, ansiedade, o sentimento de justiça, né, mas recorrer para essa instância superior, infalível e que realmente exerce a justiça, que é o nosso Deus. Então, recorrer para Ele em todas as situações, mas especialmente nessas que o irmão Luiz aí trouxe para nós, dessa injustiça. E esse questionamento que o irmão citou na palavra, né, a palavra mostra para a gente aí, que as pessoas realmente questionam como pode, né? Ninguém está vendo, né? A pessoa está fazendo as coisas erradas, tudo errado, distorcendo tudo, né? E, na verdade, eles não estão somente enganando os homens, né? Enganando as pessoas, mas eles pensam, né? No pensamento deles, que podem ludibriar a Deus, ou sequer reconhecem a existência de Deus, não porque eles não têm os recursos para que possam reconhecer. O irmão Luiz falou muito bem aí na questão da revelação de Deus pelo menos por duas coisas inconfundíveis, que é a natureza, né, e a revelação da palavra de Deus. Então, se foi deixado aí para que qualquer pessoa, mesmo leigo, mesmo uma pessoa que não consegue ler, né, mas quando ela contempla a natureza, ainda que ela não tenha todos os seus sentidos, mas aqueles sentidos que possam perceber a natureza, eles sentem a presença de Deus, a presença de um ser maravilhoso, poderoso, superior. Então isso já está inculcado dentro da mente do homem, dentro da alma, da sede da vontade, da inteligência e das decisões de cada um de nós. Então já está lá dentro. Então o irmão Luiz ele fala sobre essa questão.
Por isso, em Romanos fala que eles se tornam indesculpáveis. A palavra é essa. Então, não existe essa negação de Deus baseada na ciência. Essa negação de Deus ela é baseada numa arrogância e num desejo realmente de não reconhecer a Ele como Senhor de toda a terra e Senhor de todo o universo. Então é uma afronta que a criatura faz ao seu próprio Criador. Então é muito importante trazer isso, porque muita gente fala, mas é porque ele não sabe, é porque ele não conhece, não. A palavra de Deus diz que eles são indesculpáveis, porque Deus se faz revelar pelas coisas criadas, pela própria natureza, além do reforço, a gente tem a palavra escrita, tem aí a palavra que está aí perdurando por milhares e milhares de anos e chegou até nós aí, muito forte. E essa palavra, ela não chegou apenas na forma escrita ou na forma oral, ela se manifestou no nosso meio, como o irmão Luiz falou, através do Filho. Ele enviou o próprio Filho, ele veio aqui nessa terra em forma física e todo mundo conheceu, e o que ele fez ficou registrado nos anais da história para que todo mundo conhecesse a verdade, e mais ainda se torna culpado aquele que deliberadamente rejeita a esse Deus maravilhoso. Quem rejeita o Filho também rejeita ao Pai. Olha que coisa interessante, isso está ali revelado na palavra de Deus para nós, para que a pessoa se torne completamente desculpável. Então, na justiça de Deus, estão sendo aí preparada a acusação contra aqueles que deliberadamente e persistentemente negam ao Filho e negam ao Pai. Quando a pessoa, ela deliberadamente, ela pratica injustiça sob quaisquer pretexto, ainda que faça uma lei para que possa dar sustentação à injustiça, uma vez que o irmão Luiz falou da lei moral, que é inculcada no coração de todos os homens. Então, todos nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, quando a pessoa ela deliberadamente ela faz manobras, ela faz até leis para dar sustentação àquilo que está contra a vontade de Deus, aquilo que fere a lei moral de Deus, ela própria escreve para si condenação no tribunal eterno. É aí que está sendo preparada a sua condenação, e esse sim é um tribunal poderoso, porque ele vai valer para toda a eternidade da pessoa. Então, isso é importante a gente ter essa alegria. O irmão falou também a bem-aventurança, a felicidade daqueles homens que têm um respeito pelas coisas de Deus, que agem com respeito. E o respeito é quando nós praticamos também a justiça, quando nós somos justos com as pessoas, não fazendo as nossas próprias leis. Não, eu penso assim, eu acho assim, eu devo fazer assim. Mas quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nos submetemos à lei de Deus. Então é muito importante a gente entender essa questão. E uma coisa que o irmão deixou também claro é que Deus, ele cumpre as suas promessas. Então, aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus, aquelas pessoas que receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, são herança do Senhor para toda a eternidade. E esse é o nosso maior estímulo no mundo de tantas injustiças, um mundo de tanta maldade, de tanta perversidade. Nosso maior estímulo é realmente as promessas de Deus, aquilo que Ele tem preparado por nós. Então, o verdadeiro juiz, aquele que tem poder de fazer justiça, conforme o irmão Luiz ressaltou sempre aí no texto, é o Deus Todo-Poderoso, E todas essas pessoas que insistem em se rebelar contra Deus, insistem deliberadamente, usar a sua própria vontade para afrontar o Deus vivo, elas irão responder para Deus sobre isso. Quando a pessoa comete uma injustiça contra outra de uma forma deliberada, sabendo que está fazendo mal, sabendo que está distorcendo, apenas para satisfazer os seus interesses, apenas para
disseminar a sua malignidade, ela está fazendo algo muito sério contra si própria. Então, que essas pessoas possam se arrepender. Eu acredito que muitos ainda vão se arrepender e muitos vão ter uma chance de serem salvos. Mas a palavra de Deus diz que muitos vão ficar na afronta até o final. Muitos até já endureceram o seu coração de forma tal que para este se tornou impossível voltar atrás, porque entraram no pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. É quando a pessoa realmente ela começa até a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, e para isso já não existe uma chance para que possa voltar atrás, né? Então é muito importante que nós estejamos baseados na justiça de Deus, né? Que não é uma justiça distorcida. Então, muito bom, irmãos. E o irmão finaliza aí trazendo esperança, né? Que a nossa esperança ela está na justiça de Deus, né? Uma justiça que nos levará a uma eternidade de glória. Que nós possamos aí receber essa palavra que o irmão Luiz trouxe para cada um de nós aí, através da palavra de Deus, né? Ele abriu aí a palavra de Deus e manifestou aí a vontade de Deus para as nossas vidas. E no mundo aí que você está vivendo, sofrendo, né? Por causa de tantas injustiças, né? Não só as injustiças que são cometidas por aqueles que deviam fazer justiça, mas as injustiças que são cometidas contra pessoas indefesas, né? As pessoas que mais sofrem com determinadas decisões, com determinados absurdos, né? Por toda a terra, né? Não estamos falando em particular, em nenhum caso em particular, mas estamos falando das práticas humanas, né? Daquilo que os homens fazem contra o seu semelhante. Então, muito importante a gente ter essa sensação para que nós não venhamos ser coniventes com isso aí e ficarmos firmes na presença de Deus. Lembre-se, não importa se a maioria está cometendo erro, não significa que esse erro deva ser aprovado. Muito pelo contrário. Deus, muitas vezes, ele não está com a maioria, ou melhor, a maioria, muitas vezes, não está com Deus. Então, sejamos aqueles, independente da quantidade, que está sempre na presença de Deus, firmes com Deus, no nome do Senhor Jesus. Nunca vá no meio do zero da galera. Veja se realmente aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se não estiver, não aprove, não faça parte disso, e você será uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida, próspera, e terá uma eternidade na presença de Deus. Irmão Luiz, que Deus continue abençoando cada vez mais, né? Para trazer para a gente esses recursos, essas palavras que trazem alegria ao nosso coração, trazem paz, né? Nesses momentos tão difíceis, né? Tão complicados que a gente tem vivido aí. Que Deus abençoe. E nós vamos louvar o nosso Deus agora. Qual é o hino que nós vamos louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 476 da harpa cristã. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. De mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte recedia. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. De mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor.
de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, é o bom Jesus louvou. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos então agora, mais uma vez, ver aquilo que Deus quer revelar para nós através da sua palavra. Convido os irmãos aí a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, então, compartilhar com vocês aqui essa mensagem, começando no versículo 5, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus, né? A palavra aí vem aí complementando, hein? Esse Salmo 94, hein? Glória a Deus aí, que Deus ele está aí trazendo consolo aos nossos corações, trazendo esperança, né? Mostrando aí a sua grandeza, a sua majestade. Então vamos ver aí o que o Senhor nos fala através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Então começamos ali com essas bem-aventuranças, né? Jesus ali subiu ao monte, né? Para ter uma posição melhor para que as pessoas pudessem enxergá-lo, né? E quando ele subiu ao monte, ele começa a mostrar aí as bem-aventuranças, né? O caminho para que a pessoa possa ser feliz, bem-sucedida. Mas pense, né? Quando ele fala isso, ele não está focado aqui nessa terra, embora isso venha trazer também benefícios aqui nessa vida, mas o foco está na eternidade, nessas bem-aventuranças, né? Essa felicidade, essa prosperidade, ela está focada na eternidade. E ele começa dizendo:
bem-aventurado os humildes, né, de espírito, né? Em umas traduções mais antigas, vinha uma expressão que ela não está bem alinhada com o nosso português, né? Que é aquela pobre de espírito, né? E o pobre de espírito aqui, ele tem um sentido assim muito pejorativo, né? E aqui não, já vem uma tradução que os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, humilde de espírito aqui é aquela pessoa que não se acha acima de todos nas coisas espirituais, que sabe tudo, né? As pessoas que rejeitam a Deus, que acham que as pessoas que se submetem ao Senhor, elas são ignorantes, né? As pessoas que leem Bíblia, elas são pessoas ignorantes, pessoas que não têm o conhecimento da verdade, né? Humildes de espírito são aqueles que se colocam na dependência de Deus, que sabem que tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós iremos fazer tem que estar condicionado à vontade de Deus para que seja uma coisa que seja bem sucedida, né? E ainda que nós venhamos a ter algumas situações adversas, e isso acontece demais em nossas vidas, nós estejamos ali debaixo da proteção de Deus, debaixo da providência de Deus. Então é essa posição, né? Então muitas vezes aquele pai, aquela mãe, né? Aquele familiar que está vendo ali o outro sofrendo, né? Mas se coloca na brecha ali, você coloca em oração, vai buscando a Deus, sabe que aquela pessoa está enganada, sabe que aquela pessoa está num caminho difícil, que se continuar naquele caminho pode ser um caminho de destruição, mas ela não busca os recursos desse mundo, a esperança dela não está neste mundo para que aquele familiar, para que aquela vida querida, ela possa ser resgatada, mas a sua esperança, ela está em Deus, né? Ela se coloca nessa dependência. Então ele diz que essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa bem-sucedida, né? É uma pessoa que vive realmente buscando as coisas lá do alto. Então é um comportamento que não leva a pessoa à salvação, mas é um comportamento, essas bem-aventuranças são comportamentos daqueles que já são salvos, né? São ali evidências da salvação. Então, a pessoa que se submete a Deus, a pessoa que reconhece a sua ignorância espiritual e a sua dependência do Espírito Santo, né? Depois, ele vem no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E como nós vimos aí, muitas vezes a pessoa está aí chorando, né? Por causa das injustiças dessa terra, né? Por causa das coisas desse mundo. Então a pessoa está aí vendo o pecado aí se espalhando, né? A iniquidade se multiplicando, as pessoas desdenhando de Deus, vivendo de acordo com a sua vontade, as pessoas desprezando a vida, matando a troco de nada, matando criancinhas que sequer pediram para ver esse mundo, que estão ali totalmente em defesa do ventre de suas mães, e matando com um sentimento legal, como se um papel pudesse burlar a lei de Deus, né? E ele mostrando, falando sobre isso, né? Que essas pessoas que estão chorando, né? Aquelas pessoas que creem na palavra de Deus, aquelas pessoas que sabem qual é a verdade, que vê que isso não está certo, né? Elas serão consoladas, que Deus fará justiça, que Deus irá transformar esta situação, e essa situação que nós estamos vendo aí, elas não irão perdurar. Nós temos que ter isso no nosso coração para que nós possamos resistir os dias maus, tão firmados no Senhor, né? Então é tanta maldade, é tanta injustiça, é familiar se levantando com o familiar, é aquele que a gente nunca pensou que iria um dia se voltar contra aquele familiar, e um dia se volta, mas Deus, ele está dizendo, bem-aventurado os que choram, né? O Senhor Jesus trouxe essa revelação para nós, porque eles serão o quê? Eles serão consolados. Então guarda isso no seu coração. Depois vem, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Os mansos, né? É aqueles que aprenderam a dominar as suas emoções, a perdoar e a dependerem de Deus para tomar as suas decisões. É esses que vão herdar o reino
messiânico. O manso aqui nesta situação não quer dizer que seja uma pessoa que aceita tudo pacificamente, né? Que não vai ali brigar pelos seus direitos, que não vai exercer seus direitos. Sim, vai fazer sim, mas vai fazer com sabedoria, vai fazer com paz no coração, vai fazer ali com harmonia, né? Não vai ser aquela pessoa destemperada, que vira a mesa, que quebra tudo. É aquela pessoa que age de acordo com a palavra de Deus. Ela vai lá, ela vai seguir todos os trâmites, mas ela vai colocar a sua fé na presença de Deus. Essa pessoa, o cristão, a pessoa salva, ela vai herdar a terra. Por quê? Porque vai governar ao lado do Senhor Jesus. E mesmo no período do milênio, quando nós teremos aí ainda algumas pessoas que vão deixar o seu coração dominar pelo pecado, mas a justiça será perfeita, a aplicação será perfeita, não vai ser igual agora, né? A aplicação vai ser muito perfeita, não vai haver chance para alguém cometer uma justiça e aí vir alguém e validar aquela injustiça que foi cometida. Não vai ter chance para isso, porque o juiz perfeito será o próprio Senhor Jesus, e nós estaremos ali juntamente com Ele, governando a terra, governando com o poder de Deus, né? A glória de Deus estará aí por toda a terra. Então não vai haver chance aí para que as pessoas cometam injustiça. Até poderão cometer, né, durante o milênio, mas haverá uma aplicação da lei, né? E a lei de Deus, né? A lei perfeita. Glória a Deus por isso. Aí no versículo de número 6, né, diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que desejam a justiça de uma forma incessante e aplicada de acordo com a lei moral de Deus, e aplicada de acordo com aquilo que Deus já inculcou em nossos corações, eles não se conformam, né? Não se conformam com a injustiça, como até fala, não se conforme com este século, né? Com as coisas que as pessoas querem que nós achemos que são normais, mas que afrontam a palavra de Deus e que afrontam a justiça de Deus, né? Então, pessoas que estão aí promovendo a injustiça de tal forma que o cristão, aquela pessoa que serve o Senhor Jesus, ela tem uma sede, ela tem uma fome da justiça, um desejo ardente de justiça. Isso fica latente, né? Porque a pessoa está vendo a mentira ser disseminada e aí a mentira ser perfumada e a mentira receber vestes bonitas e as pessoas darem glórias à mentira e as pessoas dizerem amém à mentira. Então isso provoca no coração daqueles que conhecem a verdade e que não se deixam seduzir pelas vestes e pelos perfumes que colocam na mentira, uma sede e uma fome de justiça muito grande. Por mais que enfeite a mentira, por mais que ela receba as vestes caras, joias preciosas, por mais que ela receba poder e que ela seja endosada por todos os meios, ela vai continuar sendo uma mentira. Ela nunca será a verdade. E um dia ela virá a julgamento e ela terá que dar conta de tudo aquilo que ela fez, né? Então é importante que a gente tenha essa sede, essa fome de justiça, porque nós seremos fartos. Deus fará essa justiça e é Deus que irá suprir as nossas necessidades. Diz mais aqui no versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? A misericórdia, ela consiste em ajudar ao próximo, sem que haja qualquer mérito da parte dele. É quando você decide ajudar alguém, não porque aquela pessoa mereça, talvez ela até tenha se colocado naquela situação por ter tomado decisões erradas, por ter pensamentos que não estavam alinhados com a palavra de Deus,
mas ela passou por uma situação de sofrimento, você olhou para aquela situação, você teve misericórdia e você foi lá e ajudou aquela pessoa. E muita gente, as pessoas ficam na dúvida, mas eu ajudei a pessoa e a pessoa estava errada, e a pessoa fez a coisa errada, e eu ajudei ela, será que eu serei amaldiçoado por causa disso, amaldiçoada por causa disso? A palavra de Deus não está dizendo isso. Bem-aventurados, misericordiosos, aqueles que estendem a mão às pessoas, mesmo que elas não mereçam, porque eles alcançarão misericórdia. Então, continue ajudando. Claro, né? Ajudar aquele que está precisando. Ele não merece, mas precisa, né? Claro que você não vai pegar e vai ajudar uma pessoa que, né, não está precisando, não tem nexo, né? Ou que você sabe que está dando um golpe, né? Então, não é isso. A palavra de Deus não diz que nós devemos, né, ser tapados para essa coisa. Ser prudente, humilde, mas prudente. Então, vamos direcionar, sim, aquela pessoa que está ajudando, independente se ela merece ou não. É importante a gente entender isso. Quando a gente decide ajudar alguém, não é pelo mérito daquela pessoa, mas é pela misericórdia, a mesma misericórdia que Deus tem para conosco. Porque será que alguém acha que merece alguma coisa? Eu não mereço. Você acha que você merece? Eu não mereço nada. Tudo que Deus faz para mim é pela sua misericórdia. E aí daquele que pensa que não é por isso, né? Porque não é mesmo. O que Deus faz na vida do homem, da mulher, do crente, é pela sua misericórdia. Jesus nos salvou pela sua graça e pela sua misericórdia. Foi por isso, é por isso que nós somos salvos, e não por qualquer outra coisa que eu ou você possamos fazer. Então é a misericórdia. Então tenha misericórdia. Quanto mais misericordioso, misericordiosa você for, mais misericórdia você vai receber de Deus. Porque com a medida com que medides, será de quê? Medido. Então pense nisso, né? Quando eu estou fazendo bem para o outro, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Agora eu penso o contrário, então não faça, né? Ok? Já viu como é que fica o negócio? Vamos continuar? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a quem? A Deus, né? Os limpos de coração são aquelas pessoas que não se deixam mais contaminar pelo pecado. São aquelas pessoas que vivem realmente buscando fazer a vontade de Deus. São aquelas pessoas que estão aí cada vez mais se santificando. A pessoa tem ali o prazer em ouvir a palavra, tem um prazer em orar, tem um prazer em ler, tem um prazer em ajudar o próximo, né? Então essas pessoas são as limpas de coração. E a própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então Jesus está somente reafirmando isso aqui, né? Aliás, quem reafirmou foi lá o autor de Hebreus, né? Jesus já está declarando que é necessário essa santificação para ver a Deus. Sem ela não é possível, né? E ela é feita aqui, né? Esse processo de santificação se dá início aqui nessa terra, através da nossa vida aqui nessa terra, buscando a Deus, olhando com os olhos que Deus nos deu, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. É pedir a Deus uma visão espiritual da situação, poder entender aquela situação, porque no mundo existem muitas ciladas, muitas armadilhas em todos os tipos de coisas, e nós precisamos orar a Deus para que limpe os nossos corações, para que nos dê discernimento, para que nós não venhamos cair nessas ciladas. Então, a cobiça, o próprio desejo do homem é uma armadilha, é um laço para que ele venha cair, para que ele venha tropeçar. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa visão espiritual, né, para que não venhamos cair. E olha que pessoas importantes caíram. Pessoas que eram muito usadas por Deus tropeçaram e caíram feio. O que diria de Sansão? O que houve com Sansão, né? Com toda aquela força, com toda aquela unção, né? Mas ele se deixou ali seduzir pelos desejos da sua carne. O que dirá então de Salomão?
e tantos outros aí que foram seduzidos pela sua própria carne. Então, se esses homens que tiveram a oportunidade de receber uma unção especial e o poder de Deus, que tiveram a manifestação de Deus presente em suas vidas de uma forma sobrenatural e visível no natural, eles fracassaram, o que dirá de nós se não ficarmos aos pés de Deus, orando e buscando e mantendo a nossa comunhão? Por isso que é preciso ler e colocar em aplicação a palavra de Deus, para que nós venhamos aí que o coração limpo, ele depende de uma limpeza constante, de uma santificação constante, de uma busca constante desse Deus poderoso em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui, né? Nós vamos agora para o versículo 9, não é isso? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui é aquela característica do Filho de Deus, é aquele que traz a paz. É aquele que está aquela confusão, aquela guerra, e ele traz uma palavra de conciliação, e ele traz uma palavra de trazer as pessoas a pensarem e a refazerem os seus atos, as suas palavras, a sua atitude. Esse é o Filho de Deus, é aquele que chega e a pessoa sente a paz, e ele traz a paz, ainda que tenha uma guerra naquele lugar, ainda que a confusão esteja grande naquela casa, naquela família, quando aquele pai, aquela mãe entra e começa a falar, as coisas começam a mudar, há uma transformação, aquele irmão, aquela irmã, né? É aquela pessoa que tem o Espírito de Deus, né? Que pacifica, né? Que traz a transformação. Então ele diz que bem-aventurado, né? Aqueles que são pacificadores, né? Porque é uma das características daqueles que são chamados de filhos de Deus. Então, você é aquela pessoa que traz a paz, ou você é aquela pessoa que chega lá e bate na casa de marimbondo e faz a confusão ficar maior ainda? Se você ainda não é essa pessoa que traz a paz, busque a paz. Se possível, conforme a palavra de Deus, tenha paz com todos. Seja um pacificador, porque os filhos de Deus, eles são pacificadores. Seja uma pessoa pacificadora. E no versículo 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, né? No 11, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, todas as pessoas que são ali injustiçadas por causa do reino de Deus, terão como recompensa o próprio reino de Deus. Se a pessoa está sofrendo ali uma injustiça por causa do reino de Deus, por causa da justiça de Deus, ela vai receber a recompensa dela, o próprio reino de Deus. Agora, quando falarem mal da sua vida, te perseguirem, inventarem mentiras, maldades sobre você, não esmoreça, não desista, não tenha isso aí como uma coisa que vai fazer você se afastar de Deus, ou você viver amuado, triste. Lembre-se que os profetas santos de Deus no passado, aqueles que são ali mostrados para nós na Bíblia, o próprio Senhor Jesus, sofreram todas essas afrontas, foram injustiçados, falaram mal, inventaram mentiras sobre eles, mas eles permaneceram firmes, e eles receberam o seu galardão, e eles vão receber o novo corpo glorioso no dia da restauração, no dia em que Jesus ele voltar e ele transformar os nossos corpos, e ele ressuscitar aqueles corpos que estão ali nas sepulturas e colocar ali aqueles espíritos que estão debaixo do trono de Deus ali aguardando esse dia. Então, é um dia maravilhoso, né? É um dia que nós iremos ver que valeu a pena, apesar das mentiras que falaram contra a sua vida, apesar das tramas que fizeram, das injustiças que você sofreu,
de tudo aquilo que você foi humilhado, das palavras que você teve que ouvir, e muitas vezes aquelas palavras ficavam remoendo no seu coração durante toda a noite, às vezes até dias e dias, você ficava com aquela dor, aquele aperto, né? Aquela situação. Saiba que Deus, Ele está presente, Ele está vendo essa situação, e a sua recompensa, ela vem de Deus. Então, a palavra de Deus diz que é uma coisa difícil, né? Puxa, eu vou me alegrar porque eu estou sofrendo injustiça, eu vou me alegrar porque eu estou sendo perseguido, eu vou me alegrar porque as pessoas estão mentindo e falando mal de mim, armando contra mim, querendo me derrubar, querendo derrubar os meus. Não, a minha alegria é porque fizeram isso com os outros homens de Deus que serviram a Deus, e que eu não estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa injusta, ou porque eu sou uma pessoa que cometi as coisas que falaram que eu cometi, mas é porque eu sou servo de Deus e eu tenho uma recompensa eterna. Então, por isso que eu estou alegre. Eu não estou alegre, é claro que ninguém é maluco de ficar alegre porque está sendo caluniado, porque está sofrendo, está sendo injustiçado. Quem é que vai ficar? Mas é a razão pela qual eu estou sofrendo estas coisas todas, é que me traz a alegria, a paz e a certeza que eu estou no caminho certo. É assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos olhar a situação. Claro, tem horas que a dor vem, a tristeza vem aquela sensação de injustiça, vem aquela sensação de solidão, mas o Espírito Santo, ele vai acalmando o nosso coração, ele vai trazendo a paz, ele vai renovando a nossa fé. Então, a minha oração é que essa palavra ela tenha alcançado o seu coração, ela tenha trazido paz. Olha que a gente, hoje, o Salmo 94 e Mateus 5 aí estão casando direitinho, porque Deus está querendo falar conosco aí, esse momento que nós estamos vivendo. Não esmoreça, não desista, não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Deus, Ele está no controle e sempre estará. Em nenhum momento Ele deixará de estar. Que Deus abençoe, e eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus colocou no seu coração, de considerações da igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu fico muito contente, né, quando Deus faz essa continuidade, né, faz essa ligação do que é falado antes, do que é pregado como principal. Enche os nossos corações de alegria, porque testifica que o Espírito é o mesmo. E graças a Deus por isso, né? Bom, pastor, eu não vou praticamente repetir, porque o senhor, pela didática, o senhor explicou tudo direitinho. Então, vou apenas ressaltar alguns versículos. No versículo 3, o senhor falou a questão da tradução antiga, que eram, em relação, quando chamava humilde de espírito, eram os pobres, e eu acho muito interessante isso. E o senhor deu a explicação. O humilde de espírito é que na igreja realmente acontece isso, né? São aqueles irmãos que se acham o último biscoito da lata, né? Se acham melhor que todos. Eu vou dar até uma testemunho aqui. No caso, não é nem em relação entre irmãos na própria igreja, mas eu tenho um colega, eu não convivo com ele, vamos dizer assim, que ele não segue muito a moral de Deus, né, nas atitudes dele, e eu vivia espinafrando ele, sabe? E às vezes quando ele passava na rua, eu, em vez de procurar abençoá-lo, eu digo, ai, me deixa longe desse cara. E Deus falou comigo uma vez, escuta aqui, mas você sabe o que eu quero para a vida dele? Deus me questionou, e desde esse dia em diante, né, ali eu percebi que eu não estava sendo humilde de espírito, eu estava me colocando um pouco acima dele, quando na verdade eu fui chamado, escolhido. Não fui eu que fui a Deus, me apresentei limpinho, aí estou legal, estou kit, o senhor tem que me aceitar porque eu estou legal. Não é nada disso. Então ali eu aprendi uma lição muito grande, né, quando o senhor falou dessa tradução, dessa versão. Bem-aventurados os que choram, no versículo 4, né? Aí o senhor falou até a questão dessa lei,
não é que a gente não pode nem deve ficar falando, né? Mas que acaba com a vida antes dela ser completamente, antes de sair do ventre da mãe, né? E é muito interessante isso, bem-aventurados que choram porque serão consolados. E é isso mesmo, nós que temos a moral de Deus, veja bem, todos têm a moral de Deus instalada em seus corações. Isso não adianta, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança. Entretanto, alguns, como estava lá no Salmo, me lembro mais o número 84, alguns criam leis e não, agora pode, não é bem assim, com não sei quantos meses, não tem problema. Então, bem-aventurados, eu gostei, os que não se conformam com isso. Então, isso é muito importante. Aqui eles falam com os que choram, né, com os que lamentam, mas isso é o sinal de que nós não reagimos contrariamente à moral de Deus instalada em nós. Então isso é um grande sinal, isso é uma grande coisa, não é? E isso vem a decorrência nos 5 bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. E o Senhor falou assim, que os mansos eles aprenderam a perdoar e não significam que sejam manés. E isso é muito importante, saber o que você não vai perder os seus valores, porque um dia, do jeito que está o andar da carruagem, nós seremos confrontados. Existe já uma diretiva no Ministério da Saúde, do atual governo, dizendo que todas as religiões, exceto a cristã, têm uma contribuição para a saúde do homem. Então aí nós já temos uma perseguição assim, que não nos alcança por enquanto, mas não vai se restringir a isso. Então precisamos prestar atenção nisso, ou seja, nós somos mansos, mas nós não somos manés. Nós temos que, dentro da civilidade, lutar pelos nossos direitos, quando formos chamados a escolher nossos representantes, pensar se este homem tem como base a moral cristã. Isso é muito importante, porque não teremos nenhum representante para nos defender. A bem da verdade, quem nos defende é Deus, mas nós precisamos. Por que não podemos ter um governo de acordo com a moral de Deus? Qual é o impedimento? Bom, continuando, também o Senhor falou, e eu achei muito importante, o versículo 7, né? Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. E como o Senhor traduziu, né, que nós seremos julgados conforme nós julgamos. Isso é uma verdade. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu irmão. O que eu não quero que me faça, eu não posso ficar impondo ao meu irmão, ao meu semelhante. Por fim, finalizando, o Senhor falou, né, no versículo 8, o Senhor falou, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ou seja, o processo de santificação. E não parece até uma coisa floreada, verão a Deus, mas nós estaremos com Deus. Nós estaremos diante de Jesus. E nós, às vezes, com a nossa mente, com a nossa cabeça, nós não conseguimos medir isso, nós não conseguimos ter a dimensão dessa alegria de estar diante da glória de Deus. E isso é muito importante. Parece aqui como uma linguagem poética, mas não é. Nós veremos a Cristo, porque Ele ainda tem corpo. Então nós o enxergaremos. E por fim, na verdade, os versículos 10, 11 e 12 falam a mesma coisa, né? Que nós seremos perseguidos, que seremos injuriados, que nós... Aí ele fala no 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, a perseguição a Deus já vem desde o Antigo Testamento.
e há de continuar agora no novo. Mas foi uma coisa que o Senhor falou, nós não devemos esmorecer. E como é que nós fazemos para não esmorecer? De onde vem a força para nós não esmorecermos? A força para nós não esmorecermos vem da constância com Deus. E o que é a constância com Deus? É estar na igreja, realmente é estar em comunhão com os irmãos, a comunhão do Espírito Santo. A oração, por menor que seja, tem que continuar existindo. A leitura da palavra, aceitar as correções de Deus que vêm na palavra. Isso muitas vezes nós rejeitamos. Deus claramente mostra as nossas falhas, os nossos pecados, e nós precisamos aceitar a correção. Então, pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o senhor, a sua família, o seu ministério e tudo que aprove a Ele que o Senhor cuidasse nessa terra. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Vamos então, nesse momento, agradecer ao irmão Luiz aí pelas tuas palavras aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Ele esteja aí iluminando sempre para que a gente venha ser esses bem-aventurados. E nesse momento eu quero falar com cada um dos irmãos aí presentes e aqueles que vão estar presentes aí depois, através da gravação, A irmã Maria Cristina, a irmã Deise, a irmã Jaqueline, o irmão Luiz, a Wanda que está aqui do meu lado, a irmã Cláudia que está lá no Instagram, a cada um dos irmãos que vão participar depois também, que esse é o momento em que nós fazemos a nossa oração. Esse é o momento que você vai colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, sejam elas pequenas ou sejam grandes, mas principalmente, lembra-nos limpos de coração, a sua vida espiritual, aquilo que você sente que precisa mudar, que precisa ser transformado, que precisa ali receber uma unção de Deus, uma transformação, uma vitória sobre alguma situação que você precisa vencer. Coloque todas as coisas, mas foque naquilo que é espiritual, naquilo que é lá de cima. Fala com Deus agora, esse é o seu momento, para com Deus, para que Deus ele venha fazer essa transformação, essa mudança na sua vida. Então o irmão Luiz ele vai estar fazendo uma intercessão geral, aquilo que Deus estiver dirigindo no seu coração, mas todos nós vamos estar aqui intercedendo juntamente com ele pela sua vida, para que você realmente sinta o poder de Deus na sua vida e aquilo que você está falando com Deus, ele venha trazer para você uma resposta segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra e com a oração. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar todos nós agora, ainda ligados aos pés de Cristo, cada um colocando a sua necessidade aos pés de Jesus Cristo. Eu, como falou o pastor Aguilar, eu vou fazer uma oração genérica e até mesmo os seus planos, tudo que você tiver para a sua vida, que você tiver de colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, sejam necessidades de cura, ou sejam mesmo necessidades de orientação, de apoio, de iluminação. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela ministração da Tua Palavra através do Espírito Santo. Senhor, nós sabemos que a Tua Palavra não volta para Ti sem antes ter cumprido o que Tu querias que ela cumprisse em nossos corações. Então, antes de mais nada, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê um coração segundo o Teu coração, que possamos receber a Tua instrução, a Tua repreensão, que a Tua Palavra venha realmente a nos transformar, que não venhamos a ser oposição a Ti, que o Senhor coloque um coração de carne em nós e tire o coração de pedra, que permitamos que o Senhor venha nos curar, a nos restaurar, a cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a mantermos a nossa vida em constante arrependimento.
porque o constante arrependimento mostra que somos pecadores, que dependemos de Ti para tudo, mas que estamos realmente arrependidos. Que o Teu Espírito Santo, se não fosse o Teu Espírito Santo, não haveria o arrependimento. E isso se dá no processo da santificação. Então nos toma, Senhor, pela Tua mão direita. Nos ajuda, nos sustente até os últimos dias de nossas vidas nessa terra. Que possamos viver com dignidade, com mansidão, com alegria, perseverando na Sua palavra, apoiados na rocha que é Jesus Cristo, na pedra angular, para que possamos prevalecer. E o prevalecer significa estar na eternidade contigo, a vida eterna. Nos livra do mal, Senhor, nos ensina a vivermos um dia de cada vez, nos torne sábios, nos abençoe, nos torne dignos, Senhor, nos ensina a misericórdia, nos torne inteligentes, que saibamos ministrar uma boa palavra, que sejamos cautelosos, mas quando necessário, que sejamos também audaciosos na ministração do Evangelho. Colocamos agora diante de Ti, meu Pai, todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas angústias, porque esperamos sinceramente a Tua resposta, mas nós sabemos que, quando colocamos diante de Ti, através da súplica, da oração, o nosso coração será guardado pela Tua paz, a paz que transcende em todo o entendimento. Então, Senhor, responde-nos aos nossos pedidos, aos nossos anseios, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade no Seu tempo. Eu posso falar alguns aqui: o filho rebelde que não fala com o pai, uma questão de doença na família, uma questão do filho nas drogas, um casamento que está com o filho para se desfazer, a traição, a arrogância, seja lá o que for, uma prova que a pessoa precisa estudar para ter a bênção de ser uma prova para um órgão público. Senhor, Tu sabes tudo. Nós colocamos isso nas Tuas mãos. Seja o Senhor a trazer a Tua resposta, Senhor. Seja o Senhor também, quando for o caso, a mostrar o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos transformar, o que nós precisamos aceitar para que essa resposta venha. Eu sei, meu Deus, porque já aconteceu comigo. Se Tu tivesse me dado muitas coisas do que eu pedi antes, eu estaria essa hora sofrendo muito, mais angustiado ainda. Então, em nome de Jesus, traz conforto, explica para nós, coloca diante de nós, tudo a seu tempo, Senhor. Renova os nossos corações, que sejamos pacientes, perseverantes, que realmente olhemos para cima e não para os lados. Abençoa também todas essas pessoas que vão aos hospitais levar a Tua palavra, vão aos presídios, esses missionários que vão a outros países correndo o risco de perder a própria vida, também para levar o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, agora eu coloco o Brasil em Tuas mãos. Peço que o Senhor livre o Brasil do mal, livre o Brasil do caos social, livre o Brasil do caos político, do caos econômico, do caos financeiro, e livre também o Brasil da insegurança jurídica, Senhor. Peço que o Senhor guarde os nossos campos, não só fisicamente, mas também que eles venham a prosperar, e guarde também de ações políticas que visam destruir os nossos campos. Sabemos que até a década de 70, início da década de 80, o Brasil importava alimentos, e hoje nós somos autossuficientes. Então, em nome de Jesus, guarda o agronegócio, para que não venhamos a passar fome. Guarda a nossa autonomia. Senhor, não permita que através de legislações e governadores corruptos, nós venhamos a perder a nossa soberania, a perder não só terras, mas o que está debaixo da terra. Eu peço, meu Deus e meu Pai, para que isso aconteça.
Veja o Senhor com o teu Espírito Santo a tocar no coração dos nossos governantes, dos nossos representantes, para que venham arrepender-se dos seus pecados e converterem das suas atitudes e aceitarem a Jesus como nosso Senhor e suficiente, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que, além disso, o Senhor abençoe a nossa indústria, que ela venha a ser modernizada, abençoe ao comércio, Senhor, abençoe também a prestação de serviço, livra o Brasil do desemprego, prospere economicamente o nosso país, livra o Brasil do mal, que todos os trabalhadores possam levar para casa o pão de cada dia para alimentar através do suor, o fruto do seu trabalho, e que não haja miséria no Brasil, em nome de Jesus, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cuida de nós, cuida do Brasil, livra o Brasil do mal, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quero mais uma vez convidar os irmãos aí a participar conosco. No próximo domingo, né, dia 27 de setembro, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, você que já é batizado, né, você que já entende aí o significado da Santa Ceia, está membrado na igreja, está convidado a participar conosco. Separe aí, reserve os alimentos, pão, suco de uva e participe na sua casa. Se você que ainda não é batizado, você que ainda não está membrado na igreja, não está ainda compreendendo muito bem o que é o significado da Santa Ceia, porque é necessário, ao participar dela, que tem um discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus, você vai participar do culto conosco, você vai estar em oração conosco e vai ser abençoado da mesma forma que a bênção não pertence a nós, ela pertence a Deus, né? Então, vai abençoar você também pela fé. Então, todos estão convidados a estar conosco no próximo domingo, dia 27, por volta das 8h30 da manhã. Estaremos aqui no Google Meet, né? Você que ainda tem acesso ao Google Meet, peça que eu passo para você aí o link do Google Meet, né? Peça aí que eu mando para você e participe aqui conosco também no Google Meet. Então você pode participar no Instagram ou através do YouTube aí na plataforma em que você estiver assistindo aí a esse culto, a esse vídeo, participando, né? Culto nós não assistimos, nós participamos. Se estiver participando aí desse culto, em nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade, estamos aqui reunidos para cultuar Ele, para agradecer a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, eleva seus pensamentos ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua majestade, o nosso Senhor Jesus, o nosso Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esta bênção. Eu concordo com a oração que cada um dos Teus filhos fez aqui, a irmã Maria Cristina, a irmã Jaqueline, a irmã Deise, a irmã Wanda, a irmã Cláudia, o irmão Luiz, e todos que vierem orar depois, através dos vídeos, através dos áudios. Concordo com as orações, seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um deles, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda a todos, meu Deus, uma semana muito abençoada, que isso se estenda às suas casas, às suas famílias, a todos aqueles que estão ligados a eles, em nome do Senhor Jesus, que possam também ter esse restante de domingo de paz, de alegria, juntamente com os seus, debaixo da Tua proteção, seja o Senhor cuidando de todas as suas necessidades, e ao término desse culto, meu Deus, leva todos aos seus destinos de segurança, livra de todos os males, e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém
e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção. Estenda a sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus conceda a você, a tua casa, a tua família, uma semana de muita paz, de muita luz, uma semana muito abençoada, e assim também seja o restante do seu domingo. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.